Boa tarde a todos. Boa tarde. Professor Fulguei. Deixa eu adicionar aqui. Taxa, tá pedindo apertar. Deixa eu ver aqui. Paramos. Lucas LP. Aí, Eduardo. Fala comigo. Tá dando uma confusão entre aspas lá no grupo, porque eles estão confundindo o horário da aula de 2 e pouco com essa agora de 1h40. Gente, eu mandei 2 links na ordem. Teve gente que entrou no errado. Caramba. Só VASP. Deixa eu botar lá de novo indicado. Ainda bem que eu tô com o WhatsApp aberto aqui no Google. Ah, já marcaram já. Isso que a Brenda marcou. Beleza. Pessoal, eu só mandei 2 links porque, né, deixa eu avisar aí pra galera que tá entrando. Por causa de o seguinte, eu tô com medo de nessa aula, eu tô preocupado, né? Em questão mesmo, é só em questão do horário, né? Porque eu tô com medo de não dar tempo de corrigir todos os exercícios, entendeu? Durante esse primeiro tempo. Então, o que eu fiz? Eu mandei 2 links para vocês, que é a respeito do primeiro e do segundo tempo de matemática de hoje, tá? Então, se não der tempo da gente corrigir os exercícios que faltam no livro, nesse primeiro momento, tem o segundo link lá que vocês podem, né, entrar, acessar, tá? Para a gente continuar a nossa correção, ok? Bonitinha, certinha, tá? É só por precaução mesmo, tá? Ok. Tá? E outro detalhe, galera, eu falei para vocês que eu iria criar uma aula para vocês colocarem, anexarem fotos
né, desses exercícios que eu passei para vocês semana passada. Então, a aula que eu abri é justamente a aula de hoje do eClass, tá bom? Então, eu botei lá uma opção para que vocês consigam anexar foto, tá, dessa atividade que eu passei para vocês, tá? Que eu estou corrigindo desde terça-feira com vocês, tá bom? Então, é na aula de hoje. Então, para quem me perguntou aí no privado, procurou saber essa semana, então estou avisando que é aula, tá, de hoje, ok? Você pode ir lá que já vai ter como você anexar, tá? Só respondendo o Isaac aqui, não sei se ele viu, Isaac, que a matéria que estava no quadro é sobre função do primeiro grau, tá? Isso daí você estuda no nono ano, ok? Você estuda tanto no nono quanto no primeiro ano do ensino médio, tá bom? Então, deixa eu botar aqui. Nós paramos, então, né? Faltou corrigir o exercício 12 e 16 da página 68 e 69, né? Desse pequeno bloco aí que faltou a gente terminar a correção devido àquele pequeno incidente de ontem, né? Mas não se preocupem que já está tudo sendo resolvido. Então vamos lá. Vamos lá, galerinha. Seguinte, tá? Na questão 12, ok? Ele quer que você assinale, marque as opções, ok? Que eu tenho ângulos adjacentes, ok? Em quais ângulos? Ângulo A e ângulo E. Então, primeira coisa aqui, né? Vou mostrar para vocês o que significa um ângulo adjacente, ok? Ângulo A e ângulo E, ok? Pessoal, o que são ângulos adjacentes, ok? É um ângulo que está ao lado do outro, beleza? Está realmente um do lado do outro. Grudadinho, bonitinho, ok? Abraçadinho nesse frio, para que ninguém, né, fique gripado, resfriado. Todo mundo se abraçando, um juntinho do outro, né? Ou seja, um do ladinho do outro, bonitinho. Ângulos sortudos não tem medo de pegar corona. É a verdade. Mas, continuando, né? Isso aqui, na realidade, representa um ângulo adjacente. Se você notar, o ângulo A está ao lado, ok? Adjunto, adjacente ao ângulo E, ok? Então, tá aqui, tá bom? Então, se ele quer que você assinale as opções que têm ângulos, né? Ângulos adjacentes, um ao lado do outro, as únicas opções que aparecem para a gente na questão 12 são as opções B e C. Então, são essas opções aí que você vai chegar e vai marcar. Tá? B e C. E acabou a questão. Simples assim,
faces impanóis meróis. Então, vamos lá. A questão 16, tá? É uma questão parecida que nós fizemos ontem, ok? Que dá a entender de ângulos que são suplementares, ok? Ou complementares, tá? Ah, professor, o que são ângulos suplementares? São ângulos cuja soma dá 180. O que são ângulos complementares? São ângulos cuja soma tem que dar 90 graus, ok? Simples assim. Então, na 16, letra A, né, se você pegar o ângulo aqui todo formado, representa um ângulo raso, um ângulo que tem a medida exatamente de 180 graus, ok? Então, quando ele dividiu o ângulo de 180 graus em dois ângulos, onde um mede 6A e o outro 4A, dá a entender que a soma deles dois, ao final, tem que dar 180, ou seja, ângulos suplementares, né? Então, a gente vai somar 6A mais 4A é igual a 180 graus. Então, isso aqui vai dar 10A, que é igual a 180 graus. A é igual a 180 graus dividido por 10. Logo, A vai dar 18 graus. Achamos a resposta. Deixa um minutinho aí no quadro para a rapaziada dar uma olhada. Quiser printar a tela. Na aula de amanhã eu coloco o gabarito, tá? Já fiz tudo ele bonitinho. Então vamos lá, chupetinhas e chupetões. Preste bem atenção. Na letter B, olha o que acontece, tá? Esse ângulo aí todo é um ângulo reto, beleza? Aí o cara traçou uma outra semi-reta, né? E dividiu o meu ângulo reto, meu ângulo de 90 graus, em dois ângulos, cuja a medida, tá? Tem um valor A e a outra A mais 20, ok? Mais 20 graus. Ou seja, quer dizer que se eu somar esses dois ângulos aí, no final de tudo, essa soma tem que me dar exatamente o ângulo reto, né? Que mede 90 graus. Ou seja, a soma desses ângulos são ângulos complementares, tá? Ou seja, se eu somar A mais 20 graus, tem que dar exatamente 90 graus. Então, A mais A vai estar 2A mais 20 graus igual a 90 graus. Passo 20 para o outro lado. Subtraindo, 2A vai ser igual a 90 graus menos 20 graus, vai dar 70 graus. Então, A vai ser igual a 70 graus dividido por 2,
Logo, o ângulo A aqui vai ser igual a 35 graus. Acabou. Letra B, e foi. Desenhar C. Simplesinho, facilzinho para nós. Então, vamos lá. Letter C. Então, aqui é um ângulo raso novamente, né? Um ângulo de 180 graus, onde ele dividiu em 3 ângulos, ok? Um ângulo médio A, o outro também, e o terceiro e último ângulo 2A, né? Ou seja, já que ele dividiu o ângulo de 180 graus nesses valores, então quer dizer que se eu somar todos os três, serão ângulos suplementares, né? Cuja soma tem que dar 180. Então vai ficar 2A mais A mais A é igual a 180 graus, ok? Essa soma aqui vai dar 4A igual a 180 graus. Então, A vai ser igual a 180 graus dividido para 4. Logo, A, né? Se a gente dividir isso aqui, vai dar exatamente 45 graus. Acabou a questãozinha. Então, vamos lá, né? Questão aí, letra D. A última, né? Eu tenho um ângulo reto, que foi dividido em 3 ângulos, né? Com essas medidas aí. A mais 10 graus, A mais 20 graus e 40 graus, né? Então, se você perceber, se a gente somar essas 3 medidas no final, essa soma tem que dar 90 graus, ou seja, esses ângulos são complementares, ou seja, 40 graus mais A mais 20 graus mais A mais 10 graus, no final tem que dar 90 graus, né? Então, aqui vai dar A mais A, 2A. 40 mais 20 mais 10 graus, isso aqui vai me dar exatamente 70 graus, igual
a 90 graus. 2A vai ser igual a 90 graus mais 70 graus. Passa para o outro lado, que vai ficar negativo. 2A, 90 graus menos 70 graus vai dar 20 graus. A vai ser igual a 20 graus dividido por 2. Logo, A vai ser 10 graus. Aí acabou a questão 16. Tá aí, bonitinho, boladão. Do meu coração. Escrever só essa parte aqui mais forte. Então, essa parte aqui foi. Beleza, tranquilex. Então, deixa eu ver aqui qual é a próxima pagininha. Tá ali a página agora. Vamos para a página 85, 86 e 87. Vamos botar aqui no quadro para os senhores se situarem, né? Página 85, 86 e 87. Agora, ok? Primeiro exercício 1. Tá? Que se encontra na página 85. Vou deixar mais um minutinho no vídeo, rapidamente. Então vamos lá. A questão 1 da página 85 agora, tá? O que a gente vai começar a estudar? A gente vai começar a estudar aqui ângulos, ok? Que são formados pelas posições relativas entre as retas, né? Ou quando você tem duas retas paralelas cortadas por uma reta transversal, tá bom? São esses tipos tipos de ângulos que são, como posso dizer assim, não são diferentes do que estamos habituados a trabalhar nesses exercícios aí, né, que vocês fizeram. Não vai ter nada de diferente, né? A questão 1 do livro aí, ele me dá retas concorrentes, né? Então, vou botar aqui letra A, que eu vou desenhar aqui a reta, né? São retas concorrentes, onde ele me pede aí para descobrir os valores do ângulo A em cada um dos itens A, B e C, né? Então, o primeiro detalhe, pessoal, toda vez que você tem retas concorrentes, tá? É importante frisar isso aí. Retas concorrentes é porque eles vão ter um ponto em comum, tá? Que é esse ponto aqui, ok? Que é por onde essas retas elas se cruzam, né? E por que a gente fala que são ângulos OPV, opostos pelo vértice, né? Porque eles são ângulos formados por um vértice em comum, que é exatamente esse ponto aqui, onde as retas se cruzam,
e porque eles são opostos, né? Porque está um de costa para o outro. Ok? E esse tipo de ângulo, qual é a sua característica? É que esses ângulos são congruentes. Ok? Todos os ângulos que são opostos pelo vértice, perdão, tá? Eles são ângulos congruentes, ou seja, terão a mesma medida. Então, se esse ângulo aqui é de 130 graus e o ângulo A ele é oposto pelo vértice, ou seja, ele também vai medir 130 graus. Acabou. Tá? Essa é a característica de um ângulo, ok? Oposto pelo vértice. Tá? Todo ângulo oposto pelo vértice, tá? Eles vão ter a mesma medida. Ângulos opostos. Deixa eu desenhar aqui a letra B. E a 12 graus. E aqui o ângulo A. Então, vamos lá. Na letra B, eu também tenho ângulos que são opostos pelo vértice. Ó. O ângulo A com o ângulo 12. Ou seja, são ângulos que vão ter a mesma medida. Então, logo, o ângulo A, já que ele é oposto pelo vértice com o ângulo 12 graus, então o ângulo A também vai medir 12 graus. Acabou a letra B. Qual é, professor? É facinho assim mesmo? É, rapaziada. Simples assim. O estudo do ângulo, ele é bem tranquilo. Ele é fácil. Isso eu garanto. Cinco graus. Ângulo A. E aqui é o ângulo de 103. Show de bola. Rapaziada, é o seguinte. Na questão C, a gente vai utilizar os ângulos opostos pelo vértice. Ok? Já te respondo, Alaine. Um minutinho. Deixa eu só fazer essa aqui. Eu vou utilizar os ângulos opostos pelo vértice, tá? Que vai ser um artifício que vai nos ajudar a encontrar o ângulo A, tá? Por exemplo, esse ângulo aqui de cima, né? Ele é oposto pelo vértice com 103 graus, ou seja, esse cara aqui está medindo exatamente 103 graus também, até porque eles são opostos pelo vértice, né? Já que eu sei disso, se você concorda comigo, esse ângulo aqui todo que eu estou fazendo de verde agora, né? Ele é um ângulo raso, ok? Daqui até aqui tem que dar 180 graus, ok? Ou seja, está me dizendo que a soma desse com esse, no final de tudo, tem que dar o 180 graus. Ou seja, esses ângulos são suplementares. Então, para a gente descobrir, é a simples equaçãozinha. Ângulo A mais 103 graus mais 25 graus tem que dar 180 graus. Ok? A mais 103 graus com mais 25 graus, isso aqui vai me dar 128 graus, igual a 180 graus. A vai ser igual a 180 graus menos 128 graus, então A vai ser igual. Aqui vai dar 2 graus, aí vai para 130, 52 graus. Pronto. E acabou. Deixar um minutinho para ficar gravado no videozinho. E vou responder a tia Alaine. Alaine, então, vamos lá.
qual é o tópico da AD2. Isso, beleza? Ângulos, ponto reto e plano, né? Que a gente está vendo. Esses exercícios aqui que eu ainda vou corrigir com vocês, né? Que é retas paralelas cortadas por uma transversal, né? E aquela parte de equações fracionárias do primeiro grau e equações literais do primeiro grau. Né? Se não me engano, está no comunicado que você mesmo votou no grupo do 8º ano, da sua turma. Tá? Isaac, eu vou sim. O propósito do plantão de dúvidas, né, que eu botei lá o tema, é só para dar tempo da gente corrigir todas essas questões, entendeu? E assim a gente vai tirando qualquer dúvida, né? E eu que ainda queria trabalhar com vocês outro enunciadinho que pode aparecer, tá bom? Se você ainda não fez, porque você não, eu ainda não consegui fazer. Não, não tem problema não, Isaac, tá? Fica bem tranquilo. Você vai perder ponto porque você não conseguiu fazer não, tá? Deixa eu botar aqui. E a página 86, né? Só para vocês não se perderem. Agora vamos para o exercise 4. Só estou desenhando, tá, pessoal? Antes da gente começar aqui. E a gente não perde muito tempo. E hoje tem Mengão pra alegrar nossa vida. Christian, pelo amor de Deus, Christian, ataque de tricolor recalcado. Agora não, né, querido? Pelo amor de Deus, sempre tem que ter um recalcado. Misericórdia.
Meu Deus, o assunto. Voltou para tomar uma cipuada do Flamengo. Tomou ano passado no Cruzeiro, aí ele não ficou satisfeito, ele veio pro Fluminense. Aí ele quer tomar outra aqui. Ah, esse cachorro aqui sempre aparece desgramado. É um enviado ele, né? Pra não falar de quem ele tá sendo enviado. Ô, cachorrinho. Abençoado. Vamos lá. Rapidinho aí, que antes desse tempo aí acabar, né? Você, hein, Christian? Ai, tricolor chororô. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, olha só. Se liga. Cara, da letra A até a letra C, tá? Nós temos ângulos que são ângulos correspondentes. O que isso significa, tá? São ângulos que estão praticamente na mesma posição, ok? Onde eles estão sendo formados, tá? Por exemplo, o ângulo A, ok? Ele foi formado numa mesma posição que o ângulo de 135 graus, por mais que um esteja na parte externa e o outro na parte interna, tá? Mas eles correspondem a uma mesma posição, por isso que são ângulos correspondentes. Característica dos ângulos correspondentes: ângulos congruentes, ou seja, com a mesma medida. Ou seja, o ângulo A também está medindo 135 graus. Ok? Na letra B também são ângulos correspondentes. Ok? A e 38 graus estão numa mesma posição, então são ângulos congruentes, ou seja, iguais. Então o ângulo A também mede 38 graus. Tá? Ângulo C, ok? Também são ângulo C, ó, letra C. O ângulo aqui também são ângulos correspondentes, ok? Mesma posição, característica deles que são ângulos iguais. Ou seja, o ângulo A também mede 60 graus. E na letra D, nós temos ângulos alternados. Aparece um de um lado e no outro lado da minha reta transversal. Chamamos de ângulos alternos internos. Característica: ângulos alternos internos ou alternos externos são ângulos congruentes, ângulos que contêm, tá, a mesma medida. Ok? Então, fechamos aí a questão 4. Tá? Pessoal, vai acabar a qualquer momento. É. Caraca, que carregador. Adicionar o restante da rapaz. Quem é Caroline Moraes? É a Carol Carol? É a Carol. Sim. Gente,
Gente, o que que eu com o Ricardo? Essa semana eu não vi ele nem entrar na aula direito. Acho que ele foi abduzido. Ele tá dando uma relaxada. É. Eduardo, Fala comigo! sabe de uma coisa? Eu acho que você não precisava ter criado, tipo, outro link. Era só falar pra galera entrar no mesmo link que dava. Não, eu sei, eu sei. É porque o pessoal do segundo ano tem toque. É um bando de maluco, né? Aí, no segundo ano, toda segunda-feira, eu também dou 2 tempos. E eu falo para eles, pessoal, para o nosso segundo tempo, utiliza o mesmo link do primeiro. Só que eles dão uma de maluco. Tipo, no sentido assim, eles esquecem. Entendeu? Se não tiver um outro Ah, link. meu Deus. Aí, para todas as turmas, eu faço isso. Acabou que se tornou sei lá, um hábito. Entendeu? Aí eu acabo Entendi. fazendo. Faz sentido. Entendeu? Não, mas aí, se vocês já estão acostumados a isso, aí eu faço. Normal. Ai, ai. Desenhar logo aqui a letra B. Tchururu, tchururu. Deixa eu adicionar os outros parceiros que estão ali. Libera nós mais cedo. Prometo, se eu terminar aqui rápido, eu liberation. Que minha prioridade é corrigir tudo para vocês. Por causa da ADzinha. Que legal, professorzinho. Desenha logo ali a questão 5 A e B. Aí a outra questão aqui. Adiciona logo. A outra questão foi a 7 e 8. Beleza, 7 e 8. Vou 7. 40 graus. 101 graus.
Aqui, esse aqui é o ângulo A. Aqui é 40. E aqui é 90, né? Então, deixa eu aproveitar por aqui. Show de bola. Vamos lá. Deixa eu não perder tempo. Precisa, querida, botar presente. Então, vamos lá. Preste atenção aqui, tá? Na página 86, né, o exercício 5, a letra A e B, o que ele tá te pedindo? Ele quer que você prove, de alguma forma, tá, que essas retas aqui são retas paralelas, ok, cortadas por uma transversal. Então, a característica que você tem dos ângulos ali, ok, tem que se manter, tá bom? Que características são essas? Se os ângulos são correspondentes, ok, vão ter a mesma medida. Se são ângulos alternos internos, também terão que ter a mesma medida. Se são ângulos colaterais, sejam internos ou externos, a soma tem que dar 180 graus, né? Que foi isso que nós estudamos. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que localizar ângulos, né? Nesse caso, que vão me dar exatamente que vão me dizer, né, quando a gente achar esses valores de ângulos correspondentes, colaterais ou alternos, né, se eles realmente vão ter a mesma medida, né, aí a gente vai saber se essas retas são realmente paralelas. Né? Por exemplo, ok? Se a gente for pegar assim, dessa forma, tá? Por exemplo, deixa eu fazer até com uma outra cor de caneta, que aí vai ficar mais fácil, tá? Esse ângulo aqui, pessoal, ele é um ângulo oposto pelo vértice com esse, né? Então, a medida dele também vai ser de 100 graus, ok? Esses dois ângulos aqui, pessoal, que estão, né, sendo formadas na parte interna da reta paralela, ok? E estão de um mesmo lado da reta transversal, ok? Do mesmo lado, são ângulos colaterais internos. Qual é a sua característica? Simples. A soma desses dois ângulos tem que dar 180 graus, ok? Essa é a característica do ângulo colateral, tá? Quando eu tenho retas paralelas cortadas por uma transversal. E se você ver, se você somar 100 com 85, você vai ver que essa soma vai dar 185 graus. Diferente do que teria que dar, né? Foi um valor exatamente diferente. Então, o que isso quer dizer na realidade? Né? Deixa eu afastar para cá para não fazer muita sombra. Então, o que isso quer dizer na realidade? Né? Que essas retas aqui que ele fez não são retas paralelas, tá? Não vão ser, exatamente porque esses dois ângulos são colaterais internos e a soma deles tinha que dar 180 graus, né? Mas se você pegar e somar, está dando 185 graus. E isso não pode acontecer, tá? Ok? Então, exatamente por isso que essas duas retas que ele me deu não são paralelas, tá?
Agora, diferente do que aconteceu na letra B, né? Eu tenho ângulos colaterais externos, né? Parte de fora da paralela, parte de fora da paralela. E estão de um mesmo lado da minha reta transversal, ok? A soma deles tem que dar 180 graus. E isso aqui é uma verdade, ok? Porque 140 mais 40 dá 180 graus, sim. Ou seja, significa que essas retas aqui realmente são retas paralelas. Aí, bicho, acabou a questão. A letra A não são retas paralelas, né? E na letra B realmente são retas paralelas. Tá? Aí acabou a questãozinha. Facilzinho. Né? Deixa eu botar o LP aqui. Então, vamos lá, pessoal. Nessa questão aqui, tem várias formas de você fazer. Né? Eu acho que uma das formas mais rápidas que tem, né, é você visualizar o seguinte. Não sei se você resolveu, né, dessa forma. Ok? Não sei se você notou, mas aqui você tem 1, 2, 3 triângulos que formaram, né? Por quem? Por retas paralelas, ok? Cortadas por transversais, né? Só para deixar bem claro que você estudou isso no 6º e no 7º ano, né? Que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180 graus, ok? Vocês já viram isso, tá? Então, a gente vai relembrar esse artifício, que eu acho que vai ser uma coisa bem mais rápida da gente resolver. Então, preste atenção no seguinte aqui, tá? Preste atenção nesse ângulozinho aqui, tá? Que eu fiz um traço. Isso aqui é um triângulo. E eu sei que a soma desses ângulos aqui tem que dar 180 graus, né? Então, aqui, ó, você já tem 40 e aqui você tem 90 graus, né? Ou seja, 90 graus mais 40 graus, aqui você vai ter exatamente 130 graus, né? Ou seja, quanto é que falta para chegar a 180? É exatamente 50, que é o valor desse ângulozinho aqui, tá bom? Se você notar outra coisa, esse ângulo aqui, né, ele é oposto pelo vértice, com o de 50 graus. Ou seja, ele também vai medir 50 graus. Tá bom? Agora, tá? Note bem outra coisa. Aqui eu também tenho um triângulo, ok? A soma dos meus ângulos internos tem que dar 180 graus. Esse ângulo aqui de 40 graus, ele é oposto pelo vértice com esse ângulo aqui. Ou seja, significa que esses dois terão a mesma medida, ok? Que é 40 graus, ok? Agora, esse ângulo aqui, né, é o que falta para chegar a 180. Ou seja, eu tenho 101 com 40 graus, ok? Ou seja, 141 graus. Para chegar a 180, né, você precisa ter 39 grauzinhos, tá bom? Ok? Então, a partir daqui, eu vejo que esse ângulozinho aqui dentro também é oposto pelo vértice com de 39 graus. Então, significa que ele está medindo 39.
Tá? Para que eu encontre o ângulo A, eu vou descobrir esse último ângulo aqui. Ok? Que é o de verde que eu estou fazendo. Tá? Como é que eu descubro ele? Mesma regra. Eu sei que se eu somar o que está em verde com 39 com os 50 graus, tem que dar os 180 graus. Tá? Professor, então você está dizendo que a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre tem que dar 180? Sim. Né? E vocês estudaram sobre isso. Né? E a gente vai utilizar desse artifício. Ou seja, né? Para eu achar o ângulo em verde. Tá? Então, se eu somar 50 mais 39 graus, tem que dar 180 graus. Né? Então, nessa soma aqui, já vai dar 89 graus, que é igual a 180 graus. Ok? Passo ele para o outro lado, 180 graus, né? Menos 89 graus. Logo, o Vzinho ali, né? 180 graus menos 89, né? Vai dar exatamente aí 91 graus. Ok? Que é o ângulo V. 91. Então, significa que o A é o que falta para chegar a quem? A 180. Perdão. Tá? Então, ó, essa soma aqui, pessoal, do A com 91 graus, tem que dar exatamente os 180. Tá? Tem que dar exatamente ele. Ok? Ou seja, se falta chegar a 180, se aqui dentro é 91, aqui fora só falta 89. Que é exatamente esse cara aqui, ó. Beleza? Exatamente ele. Tá? Aí acabou a questão. Tá? 89 está aqui. Deixa eu ver isso aqui. Deixa eu vir para cá para não atrapalhar vocês. Quem estiver copiando, já desenho a 8. Trinta e sete, questão 8, letra A. Aqui é 128. Aqui é 48. Aqui é Y. Aqui é X. Ok. Tá, foi. Letra B. Desenhar aqui logo.
X, 18, Y e 63. Show. Vamos lá, questão 8. Ok? É que eu fiz de preto, eu vou usar azul, vermelho e verde. Então vamos lá, pessoal. Letra A. Ok? Seguinte. Esse ângulo que eu vou fazer agora de verde aqui, ó. Tá? Ele é um ângulo colateral com 128 graus. Né? O que isso significa? Que ângulos colaterais internos, eles são suplementares. Né? Ou seja, eu vou chamar esse cara aqui de A. Beleza? Então, eu sei que se eu somar 128 graus mais o ângulo A, ele tem que me dar 180 graus. Então, A vai ser igual a 180 graus menos 128 graus. Então, o ângulo A vai ser igual, né? Aqui vai dar 2 graus, que vai dar 130, então 52 graus. Né? Achei esse ângulo aqui. Mas, professor, não tinha esse ângulo. Por que o senhor achou ele? Porque esse ângulo que eu encontrei, ele vai me ajudar a achar o Y e o X da letra A. Tá? Primeiro detalhe aqui. Esse ângulo todo aqui, ó, 48 mais A mais o Y, formam um ângulo raso. Né? Ou seja, o que é um ângulo raso? É um ângulo que mede exatamente 180 graus. Né? Ou seja, y mais o valor de A que encontramos, mais 48, tem que dar 180. Né? Então, a gente vai fazer a seguinte conta. Tá? Y mais o ângulo A, que deu 52, mais 48 graus, tem que dar 180 graus. Tá? Ângulo Y, 52 mais 48, isso aqui vai dar 100, né? Igual a 180 graus. Passo 100 para o outro lado, que vai ficar negativo. Logo, o ângulo Y vai dar 80 graus. Né? Então, a gente já achou quanto equivale o Y. Ok? E, professor, como é que a gente vai achar o X? Simples. Tá? O X, ele é alterno interno com esse ângulo de vermelhinho aqui. Ou seja, se aqui mede X, aqui também vai medir X. Ok? E se você somar X com Y com A, você vai ver que esse ângulo todo aqui também tem que dar 180 graus. Ou seja, o ângulo raso. Então, como é que a gente vai fazer o cálculo disso aqui? Simples. X mais Y mais A tem que dar 180 graus. X, quem é o Y? 80, que encontramos, né? Quem é o A? 52, igual a 180 graus, ok? X vai ser igual, 80 mais 52 vai dar exatamente 132 graus, igual a 180 graus. Então, X vai ser igual a 180 graus menos 132 graus, logo o valor de X será 180 graus menos 132 graus, isso aqui vai me dar 48 graus. Tá? Aí achei o valor tanto de X quanto de Y. Tá? Aí acabou a questão. Ok? Aí a partir dali você não vai precisar fazer mais nada não. Acabou. Deixa eu dar um minutinho dali, que eu já vou para a letra D.
Que 48, Eduardinho? Fala para mim. Esse cara aqui, por que você não adicionou debaixo do A? Ah, tá. Tá. É porque, na realidade, nessa conta aqui que eu usei, eu esqueci do 48, entendeu? Eu esqueço ele, porque eu estou fazendo a soma de A mais Y mais X só. Então, eu sei que essa soma aqui, ó, dos três tem que dar 180. Por isso que eu não utilizei ele, tá bom? Só por causa disso, tá? Mas aí, eu fiz essa conta aqui, mas agora, vendo com calma, também vejo até que é desnecessária, né? Por quê? Porque 48 ele dá o oposto pelo vértice aqui, né? Então, de cara, dá para ver que também é 48 graus. Né? Aí eu dei um molezinho ali. Vamos lá. Na letra B, ok? Pessoal, na letra B você tem retas paralelas, ok? E essas retas transversais, elas também são paralelas entre si. Então, eu quero que você analise exatamente o ângulo 63 graus e esse ângulo aqui todo, tá? Se você notar, ok? Esse ângulo aqui, né, que eu fiz de verde, ele é o meu ângulo resultante. Mas resultante de quê? Ele aqui é o ângulo todo. É o ângulo que eu represento dessa forma. X mais 18 graus. Ok? Simboliza o ângulo todo, tá? Quando ele não está sendo dividido aqui por esse segmento, como está na figura do seu livro, tá? Agora, se você prestar atenção aqui, essa reta com essa são paralelas, ok? O ângulo de 63 graus com esse ângulo aqui são ângulos correspondentes, ok? Se são ângulos correspondentes, eles têm que ter a mesma medida, ou seja, 63 graus tem que ser igual a x mais 18 graus. Passa o 18 graus para cá, que fica negativo, que é igual a x. Logo, x aqui vai dar exatamente 45. Ok? Aí já achei o valor de x ali, tá? Que ele me pediu. Tá? Agora, qual é o detalhe? Né? É isso aqui. Deixa eu fazer de vermelho. O ângulo y que está aqui, ok? Ele é exatamente oposto pelo vértice com esse cara aqui. Né? Ou seja, ele também vai medir y. Tá? O ângulo todo de verde, que descobrimos que é 45, ele é colateral com esse ângulo y aqui de vermelho. Ok? Se ele é colateral interno, tá? Na realidade, esses ângulos são suplementares, ou seja, 45 graus mais o y tem que dar 180 graus. Passo 45 para o lado de lá, que vai ficar negativo, ok? Logo, o y aqui vai dar 135, ok? Aí acabou a questão. Faltou 13.
Agora a gente vai para a página 89. Vocês têm alguma aula depois da minha agora? Não. Aula? É, aula no Zoom. Acho que não. Ah, beleza. Então vamos lá. Na questão 13, o que acontece? Tá? Da página 89, ok? Nós temos ângulos que são opostos pelo vértice, então não tem necessidade de eu ficar... Oi. Tem sim, só que é mais lá, é tipo, daqui a mais ou menos 1h40 de arte não, geografia, se não me engano. Não, tranquilo. É porque É eu aula ia de pedir arte. para vocês ficarem só mais 10 minutinhos, se acabar essa aula, que aí vai dar tempo de eu terminar toda a correção aqui. Entendeu? Que falta. Tá? A questão 13, pessoal, não tem necessidade da gente ficar desenhando. Por quê? O ângulo da letra A e da letra B, esses ângulos aí, são ângulos opostos pelo vértice, tá bom? Se você olhar a figura. Ângulos opostos pelo vértice, né, são ângulos congruentes, ou seja, tem a mesma medida. Ou seja, na letra A, é só você montar a seguinte equação, que 2x, ok? Menos 30 graus tem que ser igual ao ângulo oposto pelo vértice a ele, que é o de 50, tá? Então, 2x aqui, menos 30 passa para lá, que vai ficar positivo. Essa soma dá 80 graus. X vai ser igual a 80 graus dividido para 2. Logo, o valor de x aqui vai dar 40 graus. Ok? Aí acabou a letra A. Tá? Aí morreu ali. Letra B. Pessoal, mesmo esquema. Na letra B, tá? O ângulo 8x menos 45 graus é oposto pelo vértice com o ângulo de 95 graus menos 2x. Ou seja, são ângulos, ok, iguais, porque eles são opostos pelo vértice. Então, vai ficar assim, olha, 8x menos 2 passa para cá e vai ficar positivo. 95 graus. O menos 45 passa para cá, que fica positivo. Essa soma aqui vai dar 10x. 95 com 45, aqui vai dar 140 graus. Né? X vai ser igual a 140 graus dividido para 10. Logo, x aqui vai medir exatamente 14 graus. Tá bom? Está aí bonitinho. Ok?
Deixa eu pegar aqui. Pessoal, a questão. Letícia, vai estar assim. Na aula de amanhã eu vou colocar o gabarito todo lá, tá? Vamos lá. Pessoal, só tem 1 minuto. Então, assim que acabar essa aula, retornam por esse mesmo link só por 10 minutinhos, tá? A mais. Só para a gente terminar essa correção aqui, tá bom? E aí eu queria dar uma dica aí para vocês, tá? Por favor, fiquem 10, 15 minutinhos a mais, tá bom? Peço aí, ok? Mas, de qualquer forma, se alguém não puder ficar, eu vou abrir a aula no Zoom aqui, normal, e vou gravar toda a explicação e vou botar lá no eClass também, tá? É só para que vocês vejam. Tá bom. Show. Precisa da presença, não. Tá tranquilo.
Então vamos lá. Não precisa dar presença de novo não, rapaziada. Tá? Mas quem deu tá tranquilo. Tá? Vamos lá. É só para eu fechar e dar uma dicas aí, e algumas dicas para vocês. Tá bom? Seguinte. Na questão 15, ele quer saber se essas retas aqui realmente são paralelas, né? Então, a gente tem que ver se realmente vai respeitar as características dos ângulos formados por retas paralelas com as retas transversais. Um exemplo disso é esse ângulo aqui que eu estou fazendo de vermelho. Ele é oposto pelo vértice com um ângulo de 130 graus. Então, ele também vai ter que medir 130. Se for paralela mesmo, eu sei que esses dois ângulos aqui, eles são colaterais internos, ok? São colaterais porque são formados pelo mesmo lado da reta transversal e estão nessa parte interna das retas paralelas. Essa soma dá 180? Sim, 130 mais 50 dá. Então, realmente respeitou a condição de ser ângulos colaterais. Então, eles são realmente paralelos. Tá? Então, até aí foi. Ok? Na letra B, mesma situação. Ó, ângulos colaterais internos. A soma tem que dar 180. E dá. 110 mais 70 dá 180. Então, também são paralelas. Ok? Na letra C, se você prolongar isso aqui, você vai ver suas retas transversais, ok? Mas olha só, alternos, ângulos alternos, internos, ok? Tem a mesma medida, ó, são congruentes. Se são congruentes, essas retas são paralelas, tá? Na letra D, né, essa reta transversal está sendo perpendicular a essas retas aqui, tá? Que eu posso afirmar que são paralelas. Por quê? Esse ângulo de 90 aqui com esse são iguais porque eles são ângulos correspondentes. Então, por isso, eu posso afirmar que são paralelas. Ok? Aí foi. Ok? Questão 15 foi embora. Tá? Vou fazer a questão 17 rapidinho. Então, vamos lá, pessoal. Eduardinho, a C também é paralela, tá? Porque esses dois ângulos aqui, eles são alternos internos. Então, e tem a mesma medida, que é 40 a 40, tá? Aí são paralelas sim, tá bom? Então, vamos lá. Questão 17, bem rapidinho aí, ok? Pessoal, ele quer saber qual é a medida do ângulo A, medida do ângulo B, e quer saber o valor de X, tá bom? Então, o que acontece? Primeira coisa aqui, tá? Esses dois ângulos aqui que estão com X, nós chamamos de ângulos colaterais externos, tá? Por quê? Primeiro, estão sendo formados por um mesmo lado da transversal, ok? Que é do lado direito, ok? E esses dois ângulos estão na parte de fora da reta paralela.
tá bom? Então, eles são ângulos colaterais externos. Qual é a sua característica? Que a soma desses ângulos tem que dar 180 graus, ok? Tá bom? E aí a gente vai ter que desenvolver essa expressão todinha, tá? Então a gente vai fazer o seguinte. Aqui primeiro, x sobre 2 mais 3x. 15 com menos 10 graus vai dar exatamente 5 graus, igual a 180 graus, tá? Então aqui vai ficar x sobre 2 mais 3x. 5 passo para o outro lado, que vai ficar negativo. X sobre 2 mais 3x vai ser igual. 180 graus menos 5 graus, 175 graus, ok? Agora aqui, ó, tiro o MMC de todo mundo, tá? Denominador não aparece porque ele é 1, e o MMC entre 2 e 1 é 2. 2 dividido para 2 dá 1, 2 dividido para 1 dá 2, 2 dividido para 1 dá 2, ok? Então aqui vai ficar 1 vezes x, 2 vezes 3x, 6x sobre 2, que é o nosso MMC. 175 vezes 2, 2 vezes 5, 10, 1. 2 vezes 7, 14, mais 1, 15, sobe 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. 350 graus sobre 2. Tá? Podemos cortar agora os denominadores, ok? Você corta, corta. X mais 6x, 7x, igual a 350 graus. X é igual a 350 graus dividido para 7. Logo, x aqui vai dar exatamente 50 graus, ok? Pô, achei quem é o x. Tranquilo, né? Por quê? Eu sei que esse ângulo aqui, ele é oposto pelo vértice com o ângulo B. Então, se eu souber quanto está medindo esse ângulo, o B também valerá. Ou seja, o B ele é igual ao ângulo 3x menos 10 graus, ok? Então, o ângulo B, quem é x? 50. 3 vezes 50 menos 10 graus. 3 vezes 50 vai dar 150 graus menos 10 graus. Então, o ângulo B vale exatamente 140 graus, ok? Ah, professor, mas e o ângulo A? Então, o ângulo A, na realidade, ele é colateral interno com o ângulo B. O que isso significa? Que a soma de A mais B tem que dar 180. Mas eu sei quanto é que é D, que é 140. Então, A mais 140 igual a 180. A é igual a 180 graus menos 140. Logo, A mede 40 graus. Acabou a questão. Achei quem é o X, quem é o B e quem é o A. Tá? Deixa eu responder aqui, Eduardo. Vou apagar ali. Vou apagar aqui e vou fazer a questão 19 rapidinho com vocês, tá? Essa questão não é difícil, ok? Ela só assusta, mas ela é uma questão super tranquila, tá? Prometo e mostrarei para vocês.
Senta aqui. Então vamos lá, pessoal. Questão 19 ela é bem rápida. Por quê? Porque ele está falando que você tem uma mesa, beleza? De piquenique, ok? Aqui é aquela parte de cima, né? Planinha da mesa, normal. E essa aqui são as pernas quando você abre, ok? Ele fala que aqui forma um triângulo, né? ABC, ok? Ele fala que esse ângulo aqui é 80 graus e ele fala para gente que isso aqui é um ângulo isósceles. Então, primeira coisa, o que é um triângulo isósceles, tá? São triângulos que têm dois lados iguais, ok? Então, esse lado é igual a esse, tá bom? Mas a principal característica em relação aos ângulos é o seguinte: se você tem um triângulo isósceles, significa que os ângulos da base desse triângulo são iguais, porque você tem dois lados iguais, tá bom? Se você tem dois lados iguais, você tem que ter, tá? É obrigatório ter dois ângulos iguais, ok? Simples, você sabe que a soma dos ângulos tem que dar 180. Se aqui em cima já tem 80 e eu tenho dois ângulos iguais, então significa que aqui mede 50 e aqui também, né? Os ângulos da base iguais, 50 mais 50, 100, mais esse 180, tá bom? Por que eu tive que achar eles primeiro? Porque, olha só, tá? O ângulo A, esse ângulo aqui formado por essa reta transversal aqui, ele é alterno interno com x. O que isso significa? Que o ângulo de 50 graus ele é igual ao ângulo x, porque ele é alterno interno. Então, ó, o ângulo x mede 50 graus. Já resolvi o x. Ah, professor, e o y? Oi? O Daniel tá pedindo professor. Pediu Já para o aceitei. senhor deixa ele entrar. Já aceitei. Natasha também, já aceitei. Valeu, Marcos. Então, olha só. O ângulo y, pessoal, olha só para essa reta transversal aqui, ok? O ângulo y com o 50, eles são ângulos colaterais internos. Ou seja, se você somar y com 50 graus, tem que dar 180 graus. Passa 50 para o lado de lá, que vai ficar negativo. Logo, o y, né, vai ser igual a 130 graus. Pronto, acabou a questão 19. Tá? Só para aproveitar o gancho, ok? Que eu juro que paro aqui e deixo para vocês printarem a tela, é a questão 20, que é a última do livro, tá? Se você olhar a frente da casa na figura, é um triângulo. E a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180 graus. Então, se ele está te pedindo para saber quem é y, é só você somar y mais 45 mais 42 tem que dar 180 graus. Y é igual a 180 graus. 45 mais 42 vai dar 87. Passa para cá, menos 87 graus. Então, o y aqui, na realidade, vai ser igual a 93 graus. Acabou a questão 20. Ok? Bem tranquila, tá? E para a gente fechar a aula de hoje,
tá? Desde já agradeço a vocês por terem voltado, por terem me aguentado aí mais um pouco, né? É só o seguinte, tem questão, pessoal, tá? Sobre retas paralelas cortadas por uma transversal, que nem sempre eles vão te dar a figura, ok? Eles não vão te dar a figura, mas eles vão te dar, né? E vão te falar quais são os ângulos que ele está trabalhando, tá? Eu vou mostrar para vocês um exercício, tá? Que ele é bem simples, ok? Ele só assusta, mas, cara, ele não tem nada demais, ok? Rapidamente que eu quero mostrar para vocês esse exercício, tá? Beleza. Aqui, um exemplo aqui, tá? Só para a gente fechar esse último exemplo, tá? Do que pode aparecer aí de diferente. Tem um exemplo aqui que fala o seguinte, que você tem duas retas paralelas cortadas por uma transversal, ok? E elas formam dois ângulos correspondentes, ok? Então, ela fala que tem dois ângulos correspondentes, tá? Cuja medida ele te dá, que é 2x mais 30 graus e 3x menos 20 graus, tá? A pergunta é, determine as medidas desses ângulos, tá? Ou seja, ele quer saber que ângulos são esses, tá bom? Então, presta atenção aqui bem breve. Quando ele te dá, né, a característica do ângulo, ok? E te dá os valores deles, você não precisa desenhar, tá? Você não precisa de desenho. Você só precisa saber qual é o ângulo que ele está te dando. Ele não falou que são ângulos correspondentes? Qual é a característica do ângulo, dos ângulos que são correspondentes? Eles são iguais, eles vão ter a mesma medida. Então, para você descobrir o ângulo, é só você fazer uma continha, uma equação do primeiro grau. São dois ângulos correspondentes, então eles vão ter a mesma medida. Então, você iguala os valores dos ângulos que ele te deu, que foram desses dois. É só igualar. Ah, professor, mas se aqui fosse colaterais internos ou externos, então você ia somar esse com esse e ia igualar 180 graus, porque é a característica do ângulo colateral. Ah, professor, se ele falasse que são ângulos alternos, internos ou externos, a mesma coisa do correspondente. Basta você igualar. Ok? Só fazer isso. São questões que não precisam do desenho, mas ele te dá o tipo de ângulo e a medida desses ângulos, tá? Então, aqui você vai resolver fácil, ó. 30 graus, menos 20 passa para cá, que fica positivo. 3x fica aqui, 2x passa para cá, negativo. 30 mais 20, 50 graus, igual 3x menos 2x, x. Ok? Achei o valor de x, mas ele quer o valor dos ângulos. Então, o que você faz? Escolhe qualquer uma dessas equações, ou a primeira ou a segunda, substitui o valor de x que você encontrou, e você vai saber que ângulo é esse. 2 vezes 50 graus, mais 30 graus. 2 vezes 50 dá 100, 100 mais 30, 130 graus. Se são ângulos correspondentes, se o primeiro mede 130, o segundo também vai medir, porque eles são congruentes, são iguais. Tá bom, pessoal? Isso daí é só um exemplo que eu quis trabalhar, porque de repente pode aparecer aí, você vai estudar, você vai pegar uma lista, né? Você quer praticar para a nossa avaliação. E aí você pega uma questão que aparece isso, pelo menos você já vai saber fazer. Tá bom? Pessoal, desde já agradeço por vocês terem ficado até agora, tá bom? Muito obrigado.
tá? Desculpa aí, tá pegando mais um tempinho de vocês, tá bom? Na aula de amanhã vai estar o gabarito e vai ter uma listinha, ok, lá no CTB Prova, tá? Eu vou deixar o arquivo da lista disponível para você baixar, imprimir, ok? Para você fazer com calma, para depois entrar lá no link e só marcar as opções. Tá bom, pessoal? Vai estar tudo lá na aula de amanhã. E daqui a pouco eu posto lá o vídeo, ok? E aviso vocês no grupo. Tá bom? Você não precisa Pessoal, copiar, não, né? o Esse que? é A um lista exemplo. de amanhã? Não, esse último aí é o exemplo. Não, precisa não. Só para mostrar, mas vai ficar no vídeo. Se você quiser rever depois, tá? Então, pessoal, fica com Deus. Muito obrigado. Tenha uma ótima tarde, ok? A todos vocês. Tá bom? Tá bom. Tchau, tchau. Show.